Boa tarde, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais essa live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Outubro Rosa, mês da prevenção e do combate ao câncer de mama e de colo de útero. A campanha de 2020 está trabalhando o tema Quanto antes, melhor. Nos últimos anos, diversos órgãos de saúde no mundo têm voltado a sua atenção para as diferenças biológicas, sociais e emocionais entre homens e mulheres. Constatou-se, então, que gênero é um determinante importante na saúde. Com o progresso da consideração da dimensão gênero e o consequente entendimento do seu impacto na saúde, tem se pesquisado, estudado e aprendido mais sobre as peculiaridades da saúde dos homens e das mulheres. Dentro de todas as condições da saúde conhecida, os problemas emocionais vêm ganhando cada vez mais destaque, sendo considerados um importante fator de risco para o desenvolvimento de uma série de moléstias. Para abordarmos dentro do Outubro Rosa a saúde emocional da mulher, está conosco a pastora Tatiana Esmeraldino Lorenzetti. Pastora Tatiana, nós chamamos ela carinhosamente de pastora Tati, é pastora da IEQSE de Concórdia, é professora do Instituto Teológico Quadrangular e do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, é presidente do Grupo Missionário de Mulheres da região 642, Concórdia, Santa Catarina, e é acadêmica da 4ª fase de Psicologia. Boa tarde, pastora Tati, seja bem-vinda. Muito obrigada, pastora Graça, muito obrigada pelo convite, quero agradecer de todo o coração, não somente a secretaria, através da senhora, mas todo o nosso conselho estadual, nosso presidente, pastor Narciso Parisotto, e todo o conselho, porque eles nos incentivam e incentivam a senhora a estar sempre procurando trazer todo esse conhecimento que é tão importante, não só para os nossos membros da Igreja Quadrangular no Estado, mas acredito que para todos que quiserem, num tempo tão importante, né? Então, me sinto honrada e espero que a gente possa conversar aqui e ter um momento bem agradável, porque são assuntos muito pertinentes para esse mês, né? Verdade. Antes de nós iniciarmos, quero mandar um abraço e desejar um feliz aniversário para o pastor Leandro, né, seu esposo da pastora Tati, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe, pastor Leandro, a sua vida, realize todos os desejos do seu coração. Uma família muito querida, muito abençoada, que contribui com o reino através da Igreja do Evangelho Quadrangular aí em Concórdia. O pastor Leandro é superintendente da região. Obrigada, também pastora. A todos os pastores da região de Concórdia, os professores, né, do Departamento de Educação Bíblica, do Instituto Teológico, sejam todos bem-vindos e Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de vocês. Amém. Pastora Tati, como as emoções interferem na saúde da mulher? Então, pastora, na verdade é um assunto tão amplo que se nós começarmos a nos aprofundar, assim, a gente vê que hoje nós estamos vivendo a era cultural, infelizmente, a nível de sociedade, a era cultural do suicídio e da depressão. Isso os especialistas, a OMS, toda a parte na área psicológica e psiquiátrica, eles têm, a nossa sociedade tem evoluído para um caos mesmo, como a gente sabe. E as mulheres... por que a nossa saúde emocional é tão afetada e por que isso como é que a gente pode dizer, nos acomete de forma tão mais intensa do que os homens, porque isso é um fato comprovado. Então, nós podemos ver, a gente poderia abordar, assim, muitos e muitos fatores. Eu fui pesquisar, conversar com os professores e tudo mais, mas se a gente fosse olhar para a questão fisiológica, já teria um motivo muito claro. As mulheres, elas são uma bomba de hormônio, né? Então, as nossas inconstâncias hormonais já nos levam a ter uma predisposição maior, como a gente costuma brincar nas ministrações, já vi tantos pastores falando e mulheres também, é como se a mulher ela passasse um mês nas 4 estações do ano. Então, nós temos nosso verão, nós temos a primavera, o inverno, o outono. Então, por isso, as mulheres elas são mais propensas a terem desequilíbrios emocionais e a sofrerem
desses distúrbios muito em maior escala do que os homens. E se nós observarmos, só pela TPM, a gente já vai ver que já começa por aí, né? Então, Verdade. as mulheres, elas têm, nossa, é muito, muito intenso. Eu estava dando uma pesquisada, assim, ao longo do tempo, toda a demanda que a mulher, ela tem e tudo mais, tudo isso tem acometido as mulheres, mas o principal mesmo, se a gente for olhar o porquê que isso acontece mais com as mulheres, o principal fator é realmente a questão hormonal mesmo, pastora. Uhum. E quais os problemas emocionais, pastora Tati, da saúde que assolam as mulheres com mais frequência? Olha, se a gente fosse falar a nível... eu até anotei algumas coisas aqui para falar. Então, por exemplo, as mulheres. As mulheres, elas são mais acometidas de depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade são os principais fatores. Mas se nós formos fazer uma pesquisa maior, mais profunda, e hoje está muito em alta, virou até modinha essa questão da psicossomática, né? Que a psicossomática são as doenças da alma. Então, se você for pesquisar isso, eu, ano passado, fiz essa pesquisa para uma ministração do Outubro Rosa, e agora estou pesquisando de novo, porque vou ministrar na região e aqui na igreja sede. Então, por exemplo, psicossomático é doença da alma. São as doenças emocionais que estouram no nosso corpo, os reflexos, né, pastora? Então, assim, a porcentagem em mulheres, alergia, 63%. 63% das alergias são de origem psicossomática. Fundo emocional, a gastrite, né? Tudo emocional. A gastrite, 39%, úlcera, 30%, herpes, 29%, a asma, que é uma coisa que eu fiquei espantadíssima, 15%, e a fibromialgia, que aumentou demais, que é aquela doença terrível que corre a enfermidade pelo corpo, 12%. Então, fora os sintomas, porque isso são doenças que você vai e o médico, ele vai conseguir com os exames detectar. Porém, se você for pesquisar a origem, a causa, como ela surgiu, é de ordem emocional. Mas fora as doenças mesmo, ainda existem os sintomas, e esses sintomas eu acredito que eu já lidei com eles, acredito que a senhora também, e muitas mulheres hoje, acho que a grande maioria, né? Dor no peito, a fadiga constante, tontura, dor de cabeça, dor nas costas, falta de ar, insônia, dor abdominal, inchaço e uma sensação de torpor. E o interessante de a gente falar sobre isso, pastora, que eu acho muito importante, é porque a gente precisa desmistificar. E como eu costumo dizer, Jesus cura tudo. Afinal de contas, Jesus ressuscitou os mortos, né? Mas é importante que a gente entenda que os sintomas emocionais, eles podem causar, as dores emocionais podem causar sintomas no nosso corpo, sim. E muitas vezes a gente acha que é de uma outra origem. Eu já vi, enquanto eu ministro isso para as mulheres fazerem cara de espanto. Por quê? Porque você vai tentar tratar com medicamento algo que a raiz não é de ordem fisiológica. Então, você vai anestesiar o problema, mas não resolver o problema. Então, é mais ou menos por aí, pastor. Tem muitos sintomas, sabe? Então, assim, principal, como você me perguntou, principal, a gente poderia colocar depressão e ansiedade. Tá lá em cima. Mas todas essas outras que eu comentei aqui, que eu acho interessante trazer para esse entendimento. E, detalhe, mulheres entre 30 e 50 anos são as maiores vítimas dessas doenças psicossomáticas. Elas... e daí, às vezes, as mulheres me perguntam, mas por quê? Por que mulher acaba tendo mais isso? Eu estou estudando, eu estou indo para a quinta fase, né? Um psicólogo poderia aprofundar mais, eu não quis me colocar em coisas que eu ainda não sei o entendimento profundo. Mas, de uma forma muito simples, os homens, eles são mais racionais. Então, eles conseguem lidar melhor, diferente, não é que eles lidam melhor, talvez eles lidem diferente com as emoções, com a questão da frustração e da angústia. A mulher, como ela é mais emotiva, ela já tem a gente é mais, né? Tem uma dificuldade bem maior de lidar com isso. Mas é importante a gente entender para saber como resolver, né, pastora? Porque a gente está falando aqui, pode falar com pessoas
que até não tem nenhum credo, não tem nenhuma religião, mas falando com as pessoas que creem em Jesus, por exemplo, se a gente for olhar para como ele caminhava, sempre que ele ia até alguém, ele já sabia o que a pessoa tinha, porque ele era Deus, ele já sabia tudo, mas ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Então, quando a gente não sabe o que está sentindo, quando a gente não entende o que está vivendo, a gente não tem nem como orar, não sabe nem como pedir. E eu acho interessante trazer esse contexto, e louvo a Deus que as igrejas têm despertado nesse sentido. Isso não é que a gente não crê, muito pelo contrário. A gente continua crendo, e eu falo sempre assim, quando alguém me pergunta: ah, mas você está fazendo psicologia? Não tem muito a ver, tem tudo a ver. Eu vejo Jesus em tudo. O estudo, as universidades, é hora do povo de Deus tomar o seu lugar e entender que a gente pode sim unir. Jesus foi o maior psicólogo que já existiu nessa terra, né, pastora? Então, eu acho bem importante entender os sintomas, entender que as mulheres são acometidas disso mesmo, para que a gente tenha como orientar e como tratar. Verdade. Hoje o cenário está um pouco diferente, né, pastora? Está mudando um pouco. Mas até bem pouco tempo, a mulher ela tem uma jornada, às vezes, até quádrupla, enquanto o homem tem uma jornada única, né? Trabalho e pouca responsabilidade em casa. A mulher é bem diferente, né? Eu mesma passei por isso. Eu mesma passei. Estudar, trabalhar, criar filho, cuidar de casa, ser esposa, ser mãe, ser filha, né? Tudo isso junto a gente administra. Então, acho que por isso que a gente somatiza mais as coisas, né? Com certeza, somatizamos diferente dos homens. Agora eles estão assumindo um pouco mais a responsabilidade no lar e já estamos vendo que eles já estão se equiparando conosco nas emoções. O tratamento já está sendo diferente. Estou começando a entender um pouquinho, né? Sabe, pastor, eu estava pesquisando exatamente sobre isso, porque se a gente for olhar ao longo da história, nós não temos como voltar atrás, né? Então, assim, antigamente, não é que as mulheres não trabalhavam, trabalhavam e muito em casa, a demanda familiar, o número de filhos era muito maior, mas o que aconteceu? A mulher, ao longo do tempo, ela teve um aumento muito significativo nas suas funções. Então, a gente começou a alcançar espaços no meio acadêmico, espaços no meio profissional, na parte econômica e familiar, e especialmente nesses últimos 20 anos que a gente tem vivido, né? Ah, isso é muito bom, mas se a gente olhar para aquilo que a gente comentou, da nossa maneira, como nós fomos formadas, o emocional da mulher, o quanto a mulher é mais sensível, eu até anotei uma pesquisa do PNAD, que é o Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que fala, e não tem, por mais que alguns homens estejam despertando, a cultura e a forma como as coisas acontecem ainda se coloca sobre a mulher. Esse peso de ela ser plena, ela tem que trabalhar fora, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da demanda da casa, cuidar de tudo, e à noite ela tem que se parecer no mínimo, né? Essa é a ideia, vamos dizer que é a ideia da sociedade, no mínimo com uma atriz. Ela tem que estar plena, né? Maquiada, cabelo arrumado. Então, e aí às vezes a gente tenta orientar não vamos usar aquela camisa velha em casa, não vamos não sei o quê, mas olha o tamanho da demanda. As mulheres, elas gastam, em média, 7 horas e meia nas tarefas domésticas a mais que os homens. Então, aí a gente vai entender por que a depressão em homens alcança 3,6% e as mulheres é quase o dobro, 5,1%. Então, a nossa demanda, ela é muito maior. E aí eu concordo com a senhora, já está começando a haver um entendimento. Mas esse entendimento, esse despertamento que o marido tem que ter, os novos casais, né? Olha, se a sua esposa trabalha junto com você o dia todo fora, por que não você lavar uma louça para ela, não ajudar? Não é para ela, é para vocês, dividir tudo, né? Acredito que está começando a ver esse despertamento nas igrejas, né? Eu brinco sempre, o meu esposo é um ótimo referencial, porque ele me ajuda, a gente divide tudo, trabalha junto com tudo, então não tem problema nenhum dividir as demandas da casa. É um auxiliador, você está dividindo, está tendo parceria, e isso auxilia bastante. Mas a demanda da mulher, ela tem aumentado muito, e a tendência agora, né, é aumentar ainda mais, infelizmente. Verdade. Eu estava lendo um estudo a semana retrasada
que a maioria dos cânceres também, é constatado que a maioria dos cânceres tem também um fundo emocional. Então, até quando eu vi o tema do Outubro Rosa esse ano, né, quanto antes melhor, então se prevenir lá a saúde emocional, você já está evitando muitas moléstias, né? E claro, não deve deixar, né, de fazer toda a prevenção da saúde da mulher mesmo, né? Mas cuidar das emoções é primordial no contexto em que a gente está vivendo, né? Se nós olharmos, pastora, por essa questão da psicossomática, e aí existe uma série, hoje já há um despertamento da área médica, tem muitos médicos que tratam disso, que já estão visualizando esse tipo de coisa, mas se você for estudar sobre essa questão, você vai ver que a maioria das doenças, elas têm uma origem emocional e que se você trata do que está por dentro, vai transparecer, e aí nós trazemos a palavra de Deus de novo, para ver como nada fica fora, como tanto que ela é atual, como o que nós tratamos por dentro, por isso que Jesus disse, né, de dentro para fora, né, vai impedir o câncer mesmo, não tive tempo aqui, o ano passado eu pesquisei sobre isso, é assustador, pastor. Porque se você for olhar o contexto da porcentagem do genético, é mínima. A grande percentual é emocional, sabe? Tristezas, mágoas, isso não é para acusar ninguém, é porque a emoção é um trabalhar, né? É um prevenir, é um trabalhar essa saúde emocional para poder evitar, porque é bem por aí mesmo, pastor. É verdade, é verdade. E a pandemia, pastora, agravou muito, né? Acarretou muita coisa sobre a mulher. Antes você pegava seu filho, deixava na escola e a professora que se virasse. Hoje, você, além de tudo, ainda tem que ser professora do seu filho dentro da sua própria casa. Trouxe o trabalho para dentro do contexto do lar. Né, aquele emaranhado de afazeres que somatiza, que aumenta a carga para a mulher gerenciar dentro de casa e articular todas as ações, né? Pastora, como que uma mulher pode prevenir tudo isso? O que ela pode fazer? O que nós, como igreja, temos para oferecer para as mulheres? Nós temos aí, somos uma igreja que temos o grupo missionário de mulheres, né? A IME começou construindo as tendas, costurando as tendas com as mulheres que rodeavam ela. Verdade. Pastora, então, inclusive a nossa missionária, de forma, ela, para mim, ela é um espelho, assim, que todos os dias, a gente que está ali, né, naquele grupo do WhatsApp junto com ela, como ela sempre fala, né, 80 anos, uma disposição, um vigor. 81. 80 anos, ela vai fazer 81 em janeiro agora. Ela comentou ali, e a disposição e a forma como ela lida com as coisas, então, ela é um exemplo realmente para nós, eu comento ali, mas eu falo assim, falando dessa questão da demanda, eu ia comentar do que ela nos propôs, mas só para responder a pergunta primeiro. Já tínhamos tudo isso aumentado na vida da mulher. Com a pandemia, é de dar dó, porque você vê que, olhando os meus exemplos aqui, né, Concórdia Capital do Trabalho, então, por si só, já tem tudo aumentado nessa área. Eu olho as outras cidades, eu brinco que parece que as outras cidades, elas caminham a passos devagar, assim, perto daqui, porque aqui é todo mundo ligado no 220 o tempo todo com relação ao trabalho. E aí começou a ter as crianças em casa, mas não só as crianças em casa, as crianças com o seu emocional todo alterado, porque elas, para mim, as crianças e os adolescentes foram os que mais perderam nessa pandemia toda, saíram da sua linha de desenvolvimento e de relacionamento e vieram para um mundo que para eles era totalmente estranho. Então, toda agitação, tendo que ser professoras dentro de casa para ensinar os filhos, voltar a estudar. Então, além de trabalhar, cuidar da casa, fazer tudo, ainda tem que chegar em casa e ensinar o filho. Então, como é que a gente vai ter um tempo ou se organizar? Eu tiro por mim mesma, pastora, eu gosto de me usar como exemplo. Os primeiros meses ali para mim foram desnorteadores, assim. Porque aí você se vê cheia de funções, a faculdade deixou de ser um tempo onde eu saía de casa, ia até lá e focava para vir pro computador. E eu não sirvo para distância, estudo à distância, assim, para mim, eu tenho que estar presente. Então, já foi uma adaptação terrível. Quando eu vi, eu estava com sono alterado,
o peso muito aumentado, muito, já a minha guerra com a balança já vem de muito tempo, mas sim, um estouro. Por quê? Porque você demora para perceber o que é de fundo emocional. Então, o que nós podemos fazer? No meu caso, eu tive que reorganizar todo, eu venho de 2 meses e meio aí de uma reorganização total. Mas se a gente for olhar, dar dicas simples, eu brinco com as irmãs da igreja que eu acho que são dicas que ninguém quer ganhar. É como se a gente fosse para a terapia e o aconselhamento pastoral e a terapia, eles são muito parecidos de âmbitos diferentes, porque a psicologia é uma ciência, o pastoreio é para cuidar do teu espiritual, mas acaba tratando da alma um pouquinho. Mas a maioria das pessoas hoje, ela não quer tratar. As pessoas não querem tratar, as pessoas querem falar. Então, o que fazer para melhorar a minha qualidade de vida e não ter um problema emocional mais grave ou sair de uma doença emocional? Então, eu vou falar aquilo que ninguém quer ouvir, né? Reorganizar o nosso tempo, reorganizar uma agenda, porque você precisa reorganizar. E a maioria das pessoas diz que não tem tempo, mas o nosso celular prova e as redes sociais provam que a gente tem tempo. Provam, pastora, porque eu vejo pela minha reorganização. Eu tenho horários, eu gosto de rede social como todo mundo, mas eu tenho horários para pegar. E como a gente comentava numa determinada aula, antigamente você escrevia uma carta e dependendo do lugar você sabia que a carta podia levar um mês a resposta. Você fazia uma ligação de telefone, você sabia que nem sempre aquela ligação ia dar certo. Hoje a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, ela quer que você responda na hora. Imediatamente. E eu costumo dizer assim, olha, eu tenho vida, eu não moro com o celular na minha mão. Então, eu já aviso os irmãos, calma, se for extremamente urgente, me ligue, porque na hora que você pede para alguém te ligar, ninguém te liga. Então, é reorganizar os horários, exercício físico. Eu falo, a maioria das pessoas não quer, mas é notável, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre brincava assim, não é que eu não gosto de academia, eu detesto academia. Mas quando você se vê com a saúde toda afetada, mexendo com os teus exames, com tudo, não te sobra outra alternativa. Então, eu não posso, eu não tenho recurso para academia. Vai fazer uma caminhada. A caminhada faz bem para o corpo e faz bem para a tua mente. Vai sair, vai fazer uma caminhadinha, mas nem que seja de 20 minutos, pastor. Será que nós não temos 30 minutinhos? Eu acho que essa reorganização de horários, e eu respeito a individualidade de cada um, eu sei que cada pessoa tem uma rotina, mas tem hábitos que a gente precisa sentar, rever esses hábitos e, de preferência, trocá-los. Né? Eu preciso rever. Há estudos que comprovam, principalmente na mulher, a questão do poder destruidor do açúcar, por exemplo. Nós que somos da igreja, que frequentamos, que cremos em Deus, a gente é muito de pregar e falar contra os vícios, não é? E com razão, porque a Bíblia fala que é errado e fala que é errado porque destrói o templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente fala de alguém que fuma, mas a gente não sabe que o vício da compulsão alimentar, ele é exatamente a mesma exatamente coisa. Igual. E que a pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela precisa clamar a Deus, mas ela precisa muitas vezes de uma ajuda até mesmo médica para se tratar. Então, eu sempre falo assim, a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Isso quer dizer corpo, alma e espírito, né? Ser tricotômico. Então, se nós somos corpo, alma e espírito, nós temos que entender que nós precisamos cuidar dos três. E às vezes a gente está precisando. O que não dá é para a gente fazer o que a maioria dos brasileiros está fazendo. O Brasil é campeão em psicotrópico, em uso indiscriminado de remédios para depressão. Eu vou lá no clínico geral, ele me dá lá um mata-leão, que a gente chama, para eu apagar. Isso não te trata, isso não te ajuda. O Senhor... pastora, mas volto a dizer, Jesus não cura? Ele cura. Mas muitas vezes a gente demora tanto que às vezes ele atravessa o tratamento conosco nos ensinando. Sabe? Às vezes ele não vai te tirar da cova, porque o processo para você sair de lá vai te curar de uma forma que depois você vai ser instrumento para dizer para o outro, não é do dia para a noite, mas eu atravessei, tu vai atravessar também. Acho que as mulheres estão precisando
a gente despertar nesse sentido, porque, pastora, tem muitas coisas que não são faladas, e a pandemia, ela tem trazido um outro contexto, que é o contexto de abuso dentro das casas. Além das mulheres violência. Exatamente, além das mulheres terem a demanda quase que duplicada, infelizmente, há uma pesquisa, e a gente não gosta de mostrar as nossas dores, mas a gente precisa falar de um modo geral, expor isso. 40% das mulheres espancadas no Brasil são ditas evangélicas. Então, a gente viu até aí esses dias, por que é bom a gente falar isso? Até para que as pessoas comecem a ver a diferença, analisarem onde elas devem ir e aonde não ir, porque eu costumo dizer, quando começa a surgir coisas como essas que a gente tem visto aí no cenário nacional, essas vergonhas que vêm para a rede social, vêm em todas as religiões, não é só as evangélicas, não é? Porque isso é uma formação de caráter, mas a gente precisa estar perto de alguém que nos oriente e que nos encaminhe, não há fórmulas milagrosas, porque as pessoas, elas procuram isso também, porque assim, ó, toma lá da cá, e o Senhor Jesus, ele quer nos encaminhar, ele é um Deus de processos. Então, se a gente for falar de mulheres, a gente vai falar ali da mulher do poço. Ali é lindo ver como Jesus tratou com ela. Ele foi pegando o contexto emocional, a história de vida dela, ele foi trabalhando devagarzinho até que ela tivesse a revelação exata de quem ele era. Então, eu acho importante a gente parar, reduzir. Eu estava pesquisando também isso. No contexto de fazer algo para melhorar a nossa vida física e emocional, nesse tempo da pandemia, é focar, separar nem que seja alguns minutos para fazer um exercíciozinho físico. Eu já vi mulheres que descobrem aplicativos na TV ou no YouTube, fazem em casa, que seja alguma coisinha assim, reduzir o tempo nas redes sociais. As redes sociais, pastor, elas estão adoecendo as pessoas num nível, as mulheres estão... Tem um documentário bem interessante que está rodando aí, que é aquele O Dilema das Redes. Até falei isso no meu Facebook e falo para que assistam, na Netflix, O Dilema das Redes. Ali dá um choque de realidade do quanto do contexto de vício psicológico é lançado na mente das pessoas, e as mulheres estão pegando fotos suas nos filtros de Instagram, que a gente brinca, eu brinco com filtro, você fica maravilhosa, mas você é outra pessoa. Levam isso para os cirurgiões plásticos e dizem, ó, eu quero ficar igual isso aqui, ó. Destrói a identidade, né? Destrói. Não só física, mas emocional também. Isso. A mente adoece, você tem, é uma doença, eu não lembro o nome, mas você tem é como se você se olhasse deformado, então você não se reconhece mais. E isso está adoecendo psiquicamente as pessoas. E aí eu já ouvi gente me dizer assim, como que eu vou procurar um profissional? Existem tantos psicólogos cristãos bons hoje, pessoas perfeitas que podem auxiliar junto com o teu pastor, com a tua pastora. Talvez a pessoa já está num nível que ela vai precisar até tratar quimicamente o cérebro dela por um tempo. Aí esses dias me questionaram, como assim? E eu faço uma pergunta para nós refletirmos aqui. Quando a gente tem um problema no fígado, e o médico, por exemplo, ele nos diz que a gente está com um princípio de esteatose, que é uma gordura no fígado, você vai fazer um tratamento. Você vai usar um medicamento por um tempo. Quando você tem uma infecção na garganta, você vai usar um antibiótico. Quando o seu cérebro não é um órgão do corpo, ele não pode ter um desbalanceamento químico em algum momento que você precise de um fármaco receitado por um psiquiatra, por alguém que entende. Você vai fazer ali o tratamento, daqui a pouco você está bem, pronto, encerra. Então, acho que isso tem que desmistificar, pastora. Junto com a presença de Deus, o Senhor vai nos guiando, porque Ele pode nos direcionar. O que precisa é a gente entender o que a gente está vivendo e a forma como nós devemos conduzir essas coisas. As mulheres precisam cair em si para começar a ter força para buscar. Aceitar. Se autoconhecer, né? Eu acho interessante, só mais um parênteses, pastora, porque assim, nós temos muita dificuldade de mostrar as nossas fragilidades. Então, a gente gosta de contar muita vitória. Mas na hora de sentar, e eu brinco às vezes com as irmãs da igreja, vamos sentar para contar as derrotas. Como assim contar as derrotas? Os nossos desafios. Porque às vezes, quando alguém fala de um desafio, a outra que está lá, quase tendo um surto depressivo, olha, não é que a irmã...
Nossa, a irmã também está vivendo isso, então vamos unir Uhum. junto aqui, vamos orar por nós. Então, às vezes, é na fraqueza se unindo que nós nos tornamos fortes, né? Paulo diz, né? Paulo diz, é na tua fraqueza. É isso aí, pastor. Uhum. E Jesus pastora também a mulher Ciro-fenícia, né? Como Jesus lidou com ela, Nossa, confrontou ela, né? Até uma vez o pastor Getúlio fez uma pregação muito boa sobre ela. Ele disse, se fosse hoje, a pessoa pega, vira as costas e não põe nunca mais o pé na igreja, porque a gente não quer olhar para as nossas fragilidades, como a senhora disse, a gente não quer consertar, a gente não quer compromisso, a gente quer um evangelho fácil, um evangelho pronto. Ah, agora aceitei Jesus, vai mudar tudo na minha vida. E o que eu plantei, né? O que eu vim plantando? Eu tenho que arar a terra, né? o Tirar processo. os pressas, o processo. As pessoas, elas não querem os processos, é isso que a gente observa. Uhum, E há essa dificuldade em entender que Jesus, você chega num determinado ponto da sua vida. Eu brinquei isso hoje com um amigo nosso que subiu a escada correndo e ele tá bem fofinho, e ele subiu, ai meu Deus, ele sentou, só um pouquinho, deixa eu respirar. E a gente estava conversando sobre isso, e eu brinquei com ele, eu falei assim, o nosso corpo é como um cartão de crédito. Quando a gente é jovem, a gente vai usando indiscriminadamente, mas uma hora a fatura vai chegar. E a gente não está disposto, é como se a gente dissesse assim, ah, Jesus, eu te conheço, resolve aqui. E o Senhor quer dizer assim, uhum, não, vamos fazer o caminho de volta, porque nesse tratamento, nesse processo é que você vai mudar. Sabe o que a gente fazia com os nossos filhos? Por que é uma geração agora tão fragilizada, né? Uma professora uhum, minha, muito sábia, ela brinca assim que é a geração Nutella, no sentido de que é frágil. Você não uhum. pode falar nada que fragiliza mesmo, e você vê que eles sofrem mesmo, que eles não sabem lidar com a crítica, com aquilo que está sendo falado, porque tudo foi dado de uma forma tão pronta. Uhum, A paternidade protetiva em excesso, uhum, e uhum, isso eu me enquadro como mãe, enfim, não vão passar pelo que eu passei. E isso, na uhum. verdade, ao invés de fortalecer, fragilizou. Agiliza. Então, quando o Senhor nos coloca nesse processo de reconstrução, então tá bom, então agora destruiu tudo, tá com a vida toda destruída, então vamos lá, vamos de novo. Ao invés de. A gente foi ensinado o evangelho do sucesso, e nós temos que entender que, na maioria das vezes, o evangelho da renúncia é que é o que vale, né, É que é o pastor? que vale. É É o o que que ele nos vale. ensinou, na verdade. Porque se o Uhum, evangelho do sucesso absoluto fosse o verdadeiro, ele não tinha ido para a cruz. Porque se nós verdade. olhássemos para isso, a gente dizia que ele é um fracassado, porque ele perdeu, mas havia um Uhum, propósito maior. Então, eu sempre falo assim, né? É a frase pronta, eu sei que todo mundo já usou essa frase, que ostras felizes não produzem pérolas. verdade. Eu não digo isso, que não é o que o Senhor quer, Ele quer que a gente seja feliz. Mas já que nós produzimos dores, que a nossa sociedade atual, a nossa correria, eu brinquei com esse irmão hoje, talvez quem entenda bastante aí exegese bíblica, talvez diga assim, ó, tá falando uma heresia. Mas se a gente observar, Jesus não disse assim, você está pecando se você ficar ansioso. A palavra de Deus diz: não andeis. Andeis ansiosos. É como um pai que estivesse avisando assim: não pisa ali que você vai se machucar. Porque se a gente vai olhar para o contexto da ansiedade, o que ela faz no nosso corpo físico, todo o desequilíbrio que ela gera, né? Esses Uhum, dias eu ouvi um cardiologista comentar que existem dois tipos de infarto: o infarto fisiológico, que é aquele de uma má formação, de um uhum. e o emocional. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, como é que fica muitas vezes numa crise de ansiedade o nosso coração? Né? Parece que vai saltar pela boca, é como um relógio que desregula os pinos, Descontrola. Uhum. descontrola. Fica Então, solto o ponteiro. exato, depois que você tem, e eu não tenho vergonha de dizer que já tive, entrei na faculdade, as crises de ansiedade iniciaram, depois que você tem, você vai precisar de ajuda para pôr o Uhum, seu corpo de novo no lugar. E uhum. com Eu acho. certeza a presença de Deus, as orações, a nossa vida com Ele, a fé, ela é fundamental. Mas a gente entender que procurar auxílio
não mata ninguém e o Senhor não vai te discriminar por isso, você não é uma perdedora por isso, eu acredito que faz toda a diferença, pastor. Verdade. Pastora Tati, a Claudete fez um comentário aqui. Quando a gente brigava com os amiguinhos, as mães faziam a gente ir pedir desculpas. Hoje as mães não são assim, as mães protegem. É verdade, né? Deus o livre se você pegasse algo que não era seu. Podia contar que ia Fazia ser, a né? gente ir lá. Não, agora você Pedir vai lá e vai desculpa, devolver. agora você vai e pergunta: você brigou com meu filho? Ou como se costuma usar os exemplos dos professores. Antigamente, não vou nem falar desse contexto, eu já comentei isso em sala de aula, porque eu sou a mais velha da turma, eu vi que o pessoal não gostou muito, mas eu falei, eu vou defender meu pai e minha mãe. Ganhei palmada assim e defendo eles porque não me espancaram, não agiram com violência absurda, mas me educaram. Então eu não vou aceitar dizer que palmada não educa porque me educou. Eu brinquei na sala. Mas essa questão, antigamente, se tirasse uma nota baixa, era comigo o negócio. Vem cá, vamos sentar e saber o que que houve, o que que você fez. Hoje, os pais pegam o boletim e falam assim: como você Vão deu na nota escola. baixa para o meu professor, para o meu filho? E isso fragiliza cada vez mais eles. Né? E aconteceu um exemplo, aproveitando o gancho, eu estava com alguns adolescentes, que eu lido com os jovens também, e estava comendo, e eu dou liberdade para eles brincarem comigo. E um menino passou por mim, pastor, hein? Um adolescente está comendo, hein? Brincando, né? Pastora, mas a senhora come, hein? E eu rindo com ele. Daqui a pouco ele passou na repetida e eu só falei assim: tava preso com Paulo e Silas, né? Gente, ele avermelhou num nível. Ele ficou tão mal com a minha brincadeira como se eu tivesse envergonhado ele. Aí eu tive que chamar ele, explicar: olha, você brincou comigo, eu brinquei com você. Não precisa ficar assim. Mas aí você vê o nível os adolescentes estão emocionalmente, a fragilidade. E aí a gente começa a entender a construção e entende por que nós estamos vivendo a era da depressão e do suicídio, infelizmente. Verdade. A Ágata também diz assim, acho que em cima do comentário da Claudete, além disso, falta de estímulo e autonomia e responsabilidade, gerando adultos inseguros, muito triste isso, muito triste tudo isso mesmo. Muito triste. A Águida, inclusive, agora está abrindo consultório para crianças e adolescentes aqui, graças a Deus, a Águida é psicóloga, e vou incentivar ao máximo, principalmente na igreja, os pais que quiserem, porque eles têm notado muita ansiedade nas crianças, claro, como eu explico para eles, calma, saíram dos seus contextos. Se as mães estão vivenciando isso, que a gente está falando das mulheres, imagina as crianças e os adolescentes, né? Para que eles possam ter esse auxílio também, porque realmente está muito difícil. Verdade, pastora, verdade. E isso tudo acarreta na saúde da mulher, né? A mulher é o centro de tudo ali, né? O homem é mais desligado desses afazeres, dessas questões. Sempre a mãe foi, né? Para educar. Continua Não sendo, a tem mãe isso, é a que dá continua sendo. o acolhimento, é que dá o amparo, né? O pai é mais direção, mais correção, deveria ser, né? Então, num contexto normal de uma casa, vamos dizer assim, normal, mas um contexto mais correto de cada um nos seus lugares, as crianças acabam mesmo indo mais para a mãe do que para o pai nessas questões, né? Então, aumenta muito a demanda da mulher. Isso. E a desconfiguração familiar também, né, pastora? Eu vejo assim, a gente como igreja, a gente não acompanha como deveria a mudança de contexto, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade nos atendimentos também. Graças a Deus que tem o grupo missionário de mulheres e que pode montar, né, grupo de apoio, que pode fazer roda de conversas, que pode trazer esses esclarecimentos, né? A maioria das pastoras estão trabalhando. É muito importante, pastor, com muito Outubro importante. Rosa, né, esse mês, então, praticamente todo o Brasil né, tem isso, traz, né, para a comunidade isso, coloca à disposição da comunidade. A gente tem o ônibus do Projeto Margarida, que faz a mamografia, que roda o Brasil inteiro, né, aí no comando da pastora Bianca. Então, a igreja oferece, né, alternativas para a comunidade. Às vezes, fica na fila do SUS para fazer uma mamografia inúmeros meses, né? Quando vai fazer, já está muito avançado. Então, há um pouco de contradição na forma de abordagem, né? Cuide, seja preventivo, e aí você vai, daí agenda a tua mamografia para daqui a um ano.
Exato, a mulher desperta para o cuidado, mas aí leva um ano para conseguir fazer uma para mamografia. conseguir fazer. Então, acho que tem que também o poder público dar uma repensada, né, uma reestruturada, principalmente nisso de trabalhar a prevenção. Né? A gente tem muita saúde curativa e pouco preventiva. Até se fala da prevenção, mas não se dá, não se tem estrutura para que ela aconteça efetivamente nas famílias, né? Pastora, e como pastora, a pastora Tati agora, como a pastora Tati tem ajudado as mulheres aí de Concórdia, da igreja, da região, as pastoras, né? As pastoras, além de tudo, têm um contexto mais acentuado ainda, porque não tem hora, né? Às vezes o membro, meia-noite, 1 hora, morre alguém, precisa, chama o pastor, e o pastor vai. A pastora também está envolvida nisso tudo. Então, pastora, as nossas pastoras da região, a gente, desde o início da pandemia, muito no WhatsApp, né? Depois a gente já foi conseguindo conversar um pouquinho melhor com o decorrer, estão fazendo seus trabalhos agora também nesse mês de Outubro Rosa, inclusive em uma das cidades eu vou estar ministrando. Aqui nós já estamos com o projeto para a última quinta-feira do mês, fazer a festa dos testemunhos, né? Seguindo a orientação da nossa missionária, mas falando de Vitória e também comentando e ministrando sobre a vida delas, para que elas entendam que a gente ter esse desafio de sair dessa caixinha. Muitas mulheres estão nessa coisa dentro da igreja do eu tenho que aparentar a vitória. Então, eu vou citar, inclusive, textos, e um deles eu preguei em um domingo à noite que meu esposo não estava, eu ministrei até, tem a live, e foi um desafio para mim. Eu orei muito porque eu falei, Senhor, como falar sobre depressão e suicídio, setembro amarelo, né? Então, se o Outubro Rosa, eu vi uma foto que eu achei interessante, fala assim, se o Outubro Rosa for administrado do jeito certo, talvez haja menos setembro amarelo. Tem que haver essa prevenção, tem que haver esse cuidado. Então, pensando nisso, dentro das igrejas se gerou sempre aquela coisa assim, eu não posso dizer que eu quero deitar e não quero levantar. Porque o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não tenho Deus. Porque durante muitos e muitos anos, por falta de conhecimento, ficou parecendo que falar que está triste ou que tem uma tristeza conseguinte, assim, uma tristeza que fica todos os dias, sabendo que a depressão ela pode, inclusive, ser de origem orgânica, por baixa de alguns minerais, ela precisa ser investigada como doença mesmo, ela é algo sério. Então, exatamente. Então, assim, muitas mulheres, um exemplo simples, fazem uso de anticoncepcional e não sabem que esse determinado anticoncepcional está zerando muitos hormônios dela e toda a tristeza que ela está vivenciando é de ordem orgânica. Então, tudo isso precisa ser revisado. E o Senhor me deu um texto surpreendente que eu nunca tinha parado para reparar, que é o Salmo 13 de Davi, aonde Davi tem um desabafo com Deus, assim, de um nível de depressão, do tipo, olha para mim, senão eu vou dar um fim na minha vida. Eu vou acabar comigo. Mas a sequência do texto, ele dá aquela virada sensacional. Então, eu costumo dizer que nós temos que buscar todos os auxílios possíveis, mas a palavra de Deus continua dizendo que a fé, ela ainda é o firme fundamento daquilo que eu não vi, mas eu creio que vai acontecer. Então, quando a Bíblia fala que nós podemos... o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Se você for olhar sobre esses textos, você observa que a palavra de Deus ela é muito compreensiva sobre até mesmo os sentimentos negativos que a gente vai viver nessa terra. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim, é um tempo. Você não pode parar neles. Porque aí, quando a gente para na mágoa, gera raiz. Não deixe raiz de amargura. Ou seja, você talvez vá passar por uma amargura, porque aquela situação gerou aquilo em você. Mas não deixa ela parada ali, porque ela vai gerar uma raiz e ela pode gerar um câncer. Um exemplo. Né? Não deixa ela parada ali. Não deixa a ira tomar conta mais do que uma noite, porque o ódio pode gerar uma doença. Né? Não deixa, olha, não fica chorando mais do que uma... Ou seja, é um período. E nesse período, Deus pode nos tratar, Deus pode nos orientar. Mas a gente tem que ter o olho fixo naquilo que Deus ainda pode fazer. Então, eu acredito que o fato de a gente desmistificar, conversar sobre isso, como nós estamos fazendo aqui,
com que as pessoas e as irmãs, as mulheres que nos assistem, aquelas que frequentam uma igreja, que vão à igreja, entenderem que não é pecado você muitas vezes estar doente com todas essas demandas. Agora, você não pode ser negligente com você mesmo. Você não pode transferir para Deus ou para o pastor a responsabilidade de algo que nós temos que reconstruir. Isso em Deus, isso com a ajuda de profissionais, porque assim, até a questão psicológica, pastora, se você procurar auxílio, você encontra, existem órgãos públicos, é ainda deficiente, né? Exato, mas se a gente quer, a gente consegue. Mas se houver demanda de procura, eles vão ter que melhorar o atendimento, né? E às vezes as pessoas dizem assim, ó, psicólogo para quê? Me dá algum remédio. Muitas vezes não precisaria, muitas vezes é um tempo, é o auxílio do seu pastor, porque também a gente brinca, né, como pastores, que muitas vezes você vai, você ouve a pessoa 2, até 3 horas. E é igual o médico, você vai lá e diz, eu tenho dor de garganta, tá aqui, então tá aqui a receita, daqui 7 dias você volta. Aí você volta lá e o médico pergunta, como está? Pior. Tomou o remédio? Não. Não. Como é que nós vamos melhorar? Como é que vai sair, né? Então, assim, nós estarmos falando, tudo isso é Deus. Esse despertar, uma live como essa, aquilo que Deus tem levantado pessoas, falando no contexto da nossa igreja, a senhora falou do ônibus Margarida, né? Que é um despertar. Né? Há anos atrás não existia esse conhecimento, infelizmente, não existia toda essa demanda. Hoje Deus já tem trazido, isso é o próprio Deus. Eu falo que muitas vezes Deus coloca anjos sem asa na nossa frente. E a gente tem que entender quando é Deus falando. Né? Muitas vezes Deus vai usar até alguém que nem conhece a palavra para falar algo que você precisa despertar para entender que é o próprio Deus falando através daquela pessoa. E um texto, se eu puder deixar, além do Salmo 13, para que a gente observe esse contexto de fé, é o texto de Lamentações 3, 21 e 26. E eu gostaria de ler ele, porque eu acho sensacional. É Lamentações 3, 21. Diz assim: contudo, eu quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se plenamente a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que neles esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante em paz pelo socorro e a salvação que vem de Deus. Então, se tudo nos faltar, se nada der certo, ele ainda é. Ele é fiel, ele é misericordioso, porque isso nos dá força para prosseguir. O que fez com que Davi, naquele salmo, no momento que ele disse assim, se o Senhor não olhar para mim, eu brinco que é a minha versão, né? Se o Senhor não olhar para mim, eu vou tirar a minha vida. Aí você olha o texto seguinte, é como se ele já dissesse, mas eu confio na tua misericórdia, eu confio no Senhor, porque quando as nossas forças falham, ele não falha, ele é fiel. Verdade. E a gente tem que dar sequência na nossa vida. Então, se alguém que está nos assistindo pensou ou pensa nisso, em terminar com a sua vida, primeiro, ninguém vai te condenar por isso, porque nós não podemos condenar. Porque às vezes a condenação faz com que a pessoa silencie e não busque ajuda. Então, não há vergonha em estar doente, muitas vezes pensar nisso, mas confia no Senhor, levanta a cabeça e peça socorro. Há pastores que podem ajudar, há profissionais que podem ajudar. Eu sempre digo isso, eu sempre me disponho. Muitas vezes as pessoas me chamam, às vezes eu não consigo responder na hora, mas uma palavra, uma atenção pode salvar uma vida e nós podemos seguir e mudar a história dessa pessoa, porque Deus, ele é fiel. E trazer à memória um texto do Antigo Testamento quer dizer o quê? Pensar em coisas boas que Deus já fez. Nós podemos dar ordem. Né? Tem uma canção, quero trazer da Léa Mendonça, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Nós temos esse poder de pensar em coisas que o Senhor já fez, porque no momento do desespero, isso gera fé no nosso coração. Verdade. Pastor, eu quero registrar aqui o testemunho da Claudete. A Claudete é a nossa contadora do conselho, ela trabalha no conselho há quase 15 anos, não sei exatamente o tempo, mas é mais ou menos por esse tempo.
Ela diz assim: eu tive estresse e quase entrei em depressão por má alimentação que ocasionou falta de vitaminas ao extremo. Então, da Olha só. importância, né? Às vezes a gente fala de todos os pecados e condena todos os pecados, mas esquece da glutonaria. Esquece de que a gente Exato. come só macarrão, só carne, só churrasco, só exagera nas coisas. A Detona vitamina com o D, templo do Espírito Santo, né? exatamente, pastora. A vitamina D que vem do sol. Se você tiver com baixa de vitamina D, você já se sente como se Você você já se quisesse sente morrer. deprimido. E a gente Exatamente. não toma sol porque trabalha a luz, né, em ambientes fechados com luz artificial. Além disso, ainda tem problema de pele, né? Gera problema na pele. Então, não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que precisa ser tratada, que precisa ser falada, que precisa ser, Exatamente. né, corrigida. E a Ágata disponibilizou ali o link do YouTube onde está a pregação da senhora que fala sobre Ah, depressão. que bom. Quem quiser assistir, é só clicar ali no link que a Ágata disponibilizou. Que bom. Pastor Leandro, muito obrigado por estar acompanhando. Vi outros superintendentes ali, o pastor Sidney de Souza, e alguns outros que já passaram o nome, eu não consegui ver. Pastora Raquel Giusti, que o assunto é Querida. relevante. Realmente, a gente às vezes fica meio assim, né? Quando eu fui começar as lives, eu pensei, meu Deus, mas como é que eu vou começar? O que eu tenho que abordar? Eu busquei muito, pastora, muito, e cada vez que eu tento desistir ou diminuir, né, fazer só uma por semana, vem algo que me faz tocar para frente, porque a gente consegue alcançar as pessoas, a gente consegue esclarecer coisas que as pessoas às vezes não param para refletir. Né? Eu volto a dizer, nós temos 745 igrejas do Evangelho Quadrangular no estado de Santa Catarina. Existem outras denominações também. Não fique sozinho. Busque, converse, uma conversa informal. Você não precisa mudar a sua vida porque você vai conversar com um pastor. Procure, se você não é ainda cristão, procure. E se você é cristão, baixa a guarda. Busque o Nossa, seu essa é pastor. a palavra, pastor. Porque a Essa é a pessoa palavra. coloca um escudo na frente, inatingível, eu sou inatingível, né? E às Eu, vezes eu, está eu morrendo falo, sozinho. exatamente. Existe uma frase que me marcou, não é minha, eu li ela, que diz assim que a Bíblia ela é dolorosamente verdadeira. O que, que isso quer dizer? Nós estávamos falando de Davi, mas nós podemos olhar para outros personagens que a gente sabe que passaram por momentos de depressão. A própria Noemi, se você vai olhar por Uhum, momentos da vida da Noemi, ela diz: eu não me chama mais Noemi porque eu sou Mara. Eu tô sim. amarga, minha vida acabou. O próprio Uhum, Elias, que nem morreu, o homem era tão de Deus, foi arrebatado, mas também teve um momento onde deitou teve embaixo momentos daquele pé e disse: eu quero morrer de porque eu não sou morrer. melhor que os meus pais. Isso quer dizer o quê? Ah, isso quer dizer que a gente vai ficar dizendo para os outros que quer morrer? Lógico que não. Isso quer dizer que a gente pode sentir momentos assim e pode pedir ajuda, porque isso não é crime. Uhum, Conversar, o fato de nós estarmos falando disso de uma forma tão simples, aqui tão informal, inclusive, pastora, faz com que as pessoas que não são da igreja se sintam acolhidas, se sintam, uhum, puxa, eu posso chegar ali e conversar com o pastor sobre isso? E muitas vezes uhum, a gente direciona, e voltamos ao início da nossa live, na forma como o evangelho é ministrado. E eu costumo dizer uhum. que Jesus, ele explicou muito bem, por isso ele foi rejeitado por aqueles que esperavam um filho de Deus todo formatadozinho, né? E aí, de Todo. repente, chega um cara tão simples, com um chinelo, com pessoas. Quebrando paradigmas, como fez com a mulher samaritana, né? Exato, pastora, que sensacional. Isso traz, assim, a realidade de quanto Deus quis se fazer um homem e sentir as nossas dores. Ele mesmo, no jardim, foi uma expressão clara do que é alguém sentir dor e ansiedade e tristeza ao ponto de suar sangue. Então, se ele se permitiu e nos mostrou isso, mas confiou em Deus, nós também podemos nos mostrar frágeis e permitir ser cuidada, permitir pedir ajuda antes daquilo do pior acontecer. Verdade. Pastora Tati, nós estamos finalizando já as suas considerações e a sua mensagem para as mulheres que nos acompanham. Primeiro, eu quero agradecer novamente a oportunidade, novamente agradecer o conselho, pastora Graça, e dizer que eu fico muito feliz, pastor, e desejo do meu coração é que o Senhor continue lhe fortalecendo e lhe usando grandemente para continuar trazendo isso, que é através do ensino, através do conhecimento, não só da palavra de Deus, mas de todas as áreas que nós possamos abranger
dentro da cosmovisão, dentro da sociedade, que o Senhor continue lhe impulsionando, sabe? A minha oração sobre a sua vida, para que o Senhor lhe fortaleça como mulher também nesses dias, né? E a questão das mulheres, a minha mensagem é essa, que continuem buscando, não só, talvez, existe um momento em que nós vamos para o nosso quarto chorar, e que nós vamos para o nosso quarto, como o Senhor Jesus disse, buscar no secreto, mas existem momentos que a gente precisa do ombro de alguém, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de um conforto, de alguém que possa nos orientar. E muitas vezes você já orou, e o Senhor já colocou pessoas assim. E a gente, às vezes, recua, porque a gente acha que é crente e que não pode demonstrar fraqueza. Então, não faça isso. Se você ora, Deus responde. Seja mandando helicóptero, seja mandando botezinho, como a historinha lá da pessoa na enchente, mas aprenda a discernir os detalhes de Deus, porque Deus, ele deseja realmente que a gente não só seja curado, não só viva o remédio, mas que a gente previna. Às vezes o Senhor vai nos dando sinais para que a gente previna aquilo que muitas vezes o inimigo, ele não tem poder para nada. Eu falo que a gente dá muito poder para ele, mas ele é estrategista. Ele espera a hora que a gente deixa a brecha da fragilidade para poder entrar. Então, que nós possamos nos ajudar e que esse mês sirva para isso, para nos despertar a essa ajuda, a essa busca umas com as outras. A gente viu no retiro de pastoras, volta a citar a missionária, o quanto aquele retiro foi inspirado da parte de Deus para a minha vida, ele foi curativo, ele foi um divisor de águas. Então, a gente viu o quanto estarmos juntas pode fazer a diferença. Mulheres unidas, olha, fazem a diferença nesse tempo para a obra de Deus. Muito obrigada, pastor. Verdade. Falando na missionária, eu quero deixar um abraço e um registro aqui. A missionária e o missionário, olha, se não é 50 anos, é 49 que eles vão fazer de ministério. A missionária, ela foi uma pessoa que ela ia de casa em casa, ela foi uma pessoa, como ela mesmo diz, né, eu estava lá, cancerosa, né, tudo podre, né, Deus me curou, e Deus curou ela para pregar a palavra dele, e para fazer a diferença na vida das pessoas. Quem mora em Chapecó e região ali, conhece a missionária Noeli Palmas, sabe que ela ia de casa em casa, ensinar as mulheres, fazer a diferença na vida das mulheres. Ela é um exemplo para todos nós. 80 anos ela vai no conselho, ela ora, ela senta conosco, ela leva a palavra, ela fala das angústias dela, ela tem a médica dela, que ela vai, que ela se cuida, né? Então, é um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Queridos, nós procuramos deixar uma pequena contribuição para a prevenção na saúde emocional da mulher. A pastora Tati abordou a interferência das emoções na saúde da mulher, elencou os problemas emocionais que assolam a mulher com mais frequência e deixou sugestões para manter a saúde emocional no contexto do nosso cotidiano, confrontativos, mas nós precisamos nos olhar no espelho. Olha, Graça, o que você está fazendo que está te deixando desse jeito? Porque é mais fácil jogar a culpa para o outro, né? Projetar no outro, né? A responsabilidade é do outro. A responsabilidade com a minha saúde é minha. Deus disse que se eu destruir o templo do Espírito Santo, não é o outro, sou eu, né? Eu sou o templo do Espírito Santo e preciso cuidar dele. Então, queridos, eu agradeço em nome de Jesus a vida de cada um de vocês, que disponibiliza o tempo precioso de vocês para acompanhar os trabalhos da Secretaria. Peço que vocês se inscrevam lá no canal da Secretaria, SEC Espaço SC, no YouTube. Todas as lives estão disponíveis lá, tem outras lives maravilhosas que nós fizemos. Lembre-se, quanto antes, melhor. Cuide da sua saúde emocional e evite as outras moléstias. Nossa próxima live é quarta-feira, dia 7 de outubro, às 17 horas. Estaremos aqui com o ITQSC 016, estarão conosco a pastora Marineuza Damasceno Mota e a pastora Eli Regina Siqueira Galitsky. Pastora Tatiana, muito obrigada mesmo por dispor esse tempo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pastora estudando psicologia, serviço social, qualquer outra formação, mas que dá uma abertura muito diferente no pensar da pessoa, e que leva Jesus ainda, acima de tudo, lá no contexto onde vai, né? Ele disse que aonde nós formos, ele estará lá conosco, e ele nos dará, né, vitória em todos os lugares. Muito obrigada, pastora Tati. Deus abençoe. Boa tarde e até quarta-feira. Muito obrigada, pastora. Deus abençoe. Amém.